heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Olá a todos, estamos mais uma vez aqui no canal Mais Saúde com o Dr. Narita Kimoto. Nós estamos dando início a esse mês de novembro, onde nós vamos ter uma série de uma programação bastante intensa para a gente esclarecer e trazer mais informações que ajudem aos homens a se educarem, né, à prevenção, que é o nosso objetivo principal. Hoje a gente conta aqui com duas super colegas, doutora Sofia Souto, fisioterapeuta, que vai falar um pouquinho, vai nos ajudar aqui um pouquinho a compreender, né, os aspectos da recuperação dos homens frente aos tratamentos que muitas vezes se postam, né, para todos os homens aí. Temos também a doutora Karine Lange, nutricionista, que vai trabalhar um pouco que a ideia, o conceito de como o homem pode se alimentar melhor e com isso ele ganhar mais saúde. Então sejam muito bem-vindas, muito obrigado e espero que a gente possa trazer coisas novas, né, para as pessoas que nos assistem. Obrigada pelo convite, Nário. É um prazer estar aqui falando sobre um aspecto tão importante, né, o cuidado com a saúde do homem e a detecção precoce desses problemas que a gente pode encontrar, né? Com certeza, a saúde do homem é algo que precisa ser levado a sério também, né? E vamos tentar ajudar aí dentro das nossas possibilidades. E os nossos homens, como todos nós sabemos, eu falo como objeto aqui em questão, né? Nós somos extremamente mal educados nesse sentido da prevenção, né? Nós temos aquela síndrome do superprotetor, daquele homem que nunca fica doente, e com isso muitas vezes a gente se expõe, né? E eu queria falar até um pouquinho, começar introduzindo um pouquinho esse conceito, né, do Novembro Azul, que começou como Movember, né? Movember foi um evento que foi, na verdade, um movimento social orgânico que aconteceu na Austrália, lá nos idos do ano 2000, 2003, que um grupo de amigos que tomavam cerveja num pub australiano começaram a perceber que alguns amigos tinham adoecido. E eles começaram a perceber que os homens morriam, de uma maneira geral, mais precocemente do que as mulheres. E a partir daí eles criaram a ideia, né, de Movember, que nada mais é do que mustache mais November, então seria o mês de novembro para cuidar dos bigodudos e com isso tentar reverter essa condição masculina da exposição excessiva, né? Hoje ainda no Brasil a gente tem números que ainda assustam. Os homens vivem cerca de 7 anos menos do que as mulheres. Então, sem sombra de dúvidas, vocês mulheres que nos assistem têm uma grande chance, né, de com o tempo ficar viúva, né? E a gente sabe essa situação, ninguém quer, né, perder um pai, perder um filho e muitas vezes o parceiro, né? E a gente acabou de sair do Outubro Rosa, perfeito, né? Que a gente já tem bem difundido no Brasil o Outubro Rosa, detecção precoce do câncer de mama, do colo do útero, né? A mulher em si já tem esse caminho bem traçado dos cuidados, além do que a mulher sempre, né, desde novinha, já começa a ir no ginecologista, já faz todo esse acompanhamento. E o Novembro Azul ainda está, né, entrando aos poucos no Brasil, está chegando aos poucos para difundir esse cuidado com o homem, né? A gente precisa falar mais sobre o homem, porque tem um dado do Radar Câncer que ele fala que o CA de próstata ele ainda está sendo diagnosticado mais tardiamente na maior parte da população brasileira. Por que isso, doutor? Porque é do homem não se cuidar ou o homem não tem acesso? Então, no Brasil, acho que o Brasil é um país muito grande, né? Um país continental que a mesma realidade que você tem lá no norte, no Pará, não é a mesma realidade que a gente tem aqui na região sul. Então eu vejo que essa complexidade do tamanho atrapalha um pouquinho, né? A gente tem uma saúde ainda que a gente tem muitos desafios. Mas do ponto de vista cultural, talvez esse seja o grande desafio, né? Porque, como a doutora Sofia muito bem trouxe, as mulheres, vocês aprenderam desde meninas com as mães de vocês aprenderam que valia
que era importante, né, ir no médico e se cuidar. E talvez até pelo processo da maternidade, vocês tenham essa condição de se preservar, porque você tem que cuidar do filho, né? E o homem não tem muito isso, né? O homem, ele, pelo fato de ele ser forte, ele acaba muitas vezes achando que ele consegue fazer tudo. Isso ainda é uma realidade para nós, né? E isso faz muitas vezes, não sempre por medo até, mas por falta, né, ou o excesso, vamos dizer assim, de confiança, o paciente acaba, o homem, né, acaba deixando de visitar o médico. Tem uma mudança pequena aqui na região sul que eu já vejo acontecer, de alguns pais trazerem os filhos, mas isso ainda não é a maioria. Isso é a minoria. Ainda existe aquele ditadozinho que diz, né? Quem procura acha. E aí, então, procura... Eles evitam, né? Ir no médico, mas evita. Quem acha cura, né? Exatamente. Quem acha e acha precocemente cura, né? E consegue o quanto antes um tratamento sem tantas sequelas, sem ser agressivo. Hoje, doutor Nário, quais são os exames de rotina que o homem tem que fazer? Bom, pelo menos uma vez por ano, né, o homem precisa fazer um check-up bioquímico, né, alguns exames bioquímicos de sangue, para ter uma noção geral de como é que ele está funcionando, né? Parte, o próprio exame básico, um hemograma, para você ver como é que estão as 3 séries, né, a série branca, a série vermelha, para ver como é que esse homem está. A gente vê uma série de coisas, né, na hora que você avalia o hemograma, até a nutrição dele, como é que ele se encontra, né? E função renal, função hepática, função tireoidiana. E sem sombra de dúvida, no caso específico do câncer de próstata, nós temos que fazer o PSA. PSA. O PSA, que é o antígeno prostático específico prostático, na verdade é uma glicoproteína, é uma mistura de açúcar e proteína, que ele tem por objetivo, né, ele é formado nos ácidos prostáticos, na própria próstata, e ele faz então parte também do suco prostático ou do próprio líquido prostático que vai compor o sêmen. E a função dele é de liquefazer o sêmen, né? Quando o homem ejacula, a natureza é muito... Nada é ao acaso, né? Então o homem ejacula de uma maneira que o sêmen ele é uma gelatina e ele gruda, né? E ao grudar lá no colo uterino, na sequência, o PSA começa a liquefazer esse sêmen e o espermatozoide sai nadando e assim, né, ele acaba fecundando o óvulo. Na década de 90, se descobriu que ao ter uma lesão prostática, seja lá qual for a causa, mas se você quebrar os ácidos prostáticos, esse PSA ele era derramado no sangue. Então ele aumentava na corrente sanguínea, né? E isso, né, chamou muita atenção dos pesquisadores e começamos a usar isso de maneira clínica e, de fato, isso mudou a história do câncer de próstata. Apesar que a gente ainda não tenha dados que mostrem que o PSA, por exemplo, diminuiu a mortalidade por câncer de próstata, isso a gente poderia conversar muito, né, mas não é esse o nosso objetivo, mas a gente sabe que, do ponto de vista do diagnóstico precoce, da minimização dos procedimentos cirúrgicos, muito bem comentado por você, Sofia, com isso melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes, porque as sequelas são muito menores. Menores cirurgias, menores tratamentos, menores sequelas desses tratamentos, né? Então, com isso, realmente mudou. Então, o PSA é a grande estrela. Agora, claro, o PSA, a gente escuta muito, né? Mas, doutor, eu quero só fazer o exame, eu não quero aquela coisa antiga do toque. Né? O toque, sim, é uma coisa antiga, mas é uma coisa antiga, barata, que não dói, que não tira a sua masculinidade e, de uma maneira muito, muito direta, ele faz diagnóstico de 25% dos cânceres não produtores de PSA. Então, se você não faz o toque, você só faz diagnóstico de 75% dos cânceres. Eu acho que isso é uma coisa que tem que deixar bem claro, né? Porque existe muito esse preconceito do toque, que é uma coisa tão tranquila, é uma coisa tão rápida, né? Mas que, às vezes, a gente vê que aquele paciente que
pelo PSA estaria tudo bem, mas você vai lá, faz o exame de toque, você vê uma alteração na consistência e você fala, não, peraí, não tá tudo bem, vamos investigar um pouco mais e ali tem um câncer. Ali tem um câncer. E aí, se você ficasse só pelo PSA, esperando esse PSA aumentar, já ia ser muito maior. E, doutor, uma dúvida minha, hoje, nos dias de hoje, qual é a idade recomendada para fazer o PSA em rapazes? Doutora Karine, o PSA, a gente... Ele está incluso na rotina? Na minha rotina, a partir do paciente ter 30 anos de idade, eu já vou dosar um PSA. Não vou dosar todo ano, mas é bacana você ter... Eu gosto de ter esse dado no meu prontuário. A gente lida com pacientes que querem esse nível de precisão. Então, é bacana eu ter uma noção da cinética desse PSA. Então, com 30 anos, ele tinha 0 alguma coisinha, 0,3, 0,4, 0,5. Aí, ele com 35, isso já foi para 0,8. Né? Ao partir dos 40, já está com 1. Então, isso dá uma ideia de como é que esse PSA está se desenvolvendo. Isso é bacana porque uma das coisas que a gente usa bastante... a gente chama de PSA doubling time, quer dizer, o tempo de duplicação do PSA. Quando esse tempo de duplicação ele é menor do que 1 ano, a gente realmente sabe que ali provavelmente tem alguma doença. Uhum. Então, se você tem um paciente desse que vinha lá com 0,5 e tal, aos 30, aos 35, 40, ele foi para 1 e alguma coisa, ele pulou, mesmo com PSA baixo desse, que a gente não, em tese não iria... Né, você não iria fazer nada, né, se você seguir os guidelines da Sociedade Brasileira de Urologia ou de outras sociedades, né, isso varia de cada uma, mas a gente pensa no guideline americano, por exemplo, é a partir de 2,5, no guideline brasileiro a partir de 3,5 nanogramas por densidade de litro que a gente vai fazer alguma pesquisa mais ativa. Mas um paciente, por exemplo, que estava lá sempre com 0,8, de um ano para o outro foi para 1,6, ele está abaixo de 2, mas a gente vai fazer... Mas foi uma elevação... Muito rápida. Muito rápida em tão pouco tempo, né? Então aí você vai fazer o exame, né, no caso a gente faria uma ressonância magnética multiparamétrica, que seria o próximo exame a ser feito, configurado aí o nódulo, né, esse paciente provavelmente não tem nem nódulo palpável, então o toque seria até secundário, nesse caso específico, e você faria a ressonância e iria identificar um nódulo. Né? A ressonância ela tem uma classificação de imagem que a gente chama de PIRADS. Uhum. Né? A semelhança do que tem o PIRADS da mama. Perfeito, cara. Então, esses pacientes com PIRADS, a partir de 4 e 5, a gente sabe que a incidência de câncer é muito maior, você vai então para a biópsia. Doutor, mais uma dúvida. E assim, por exemplo, o rapaz jovem que tem história na família do avô, do pai, do tio paterno ou materno, que desenvolveu algum tipo de câncer de próstata, né? Porque são vários. Para esse rapaz também é 30 anos que inicia o PSA ou é antes? Então, vamos retomar isso. Normalmente, do ponto de vista de saúde pública, se recomenda, né, que você faça o PSA a partir dos 45 anos de idade. Tá. Então, porque não é possível, né? A gente tem um país muito grande, um país heterogêneo. Então, a gente não consegue fazer aquilo que a gente julga muitas vezes o melhor para todos. Mas do ponto de vista de saúde pública, ou seja, de diagnóstico e detecção precoce para a maioria das pessoas, a gente percebe que o melhor é a partir dos 45 anos, que aí a gente vai ter mais chance de fazer detecção. Né? A gente precisa, num país como o Brasil, fazer que cada real gasto, né, na detecção ele realmente se transforme em efetividade ao fazer o diagnóstico do câncer. Então, a partir dos 45 é realmente o que é indicado. Agora, para pacientes que têm história familiar, a partir dos 40. Mas aí você diz fazer só o PSA ou já começa com o toque também? Tanto os dois, né? Os dois juntos. Quando a gente pensa, então, em termos gerais, no paciente que já teve câncer de próstata, a partir dos 40 você vai fazer toque e PSA. Uhum. Quem tem história familiar positiva, né? E quais seriam algum outro exame que seria interessante fazer para um diagnóstico precoce, não só do câncer de próstata? Muito boa. Eu normalmente, dentro da avaliação que a gente faz, eu costumo até fazer no próprio consultório ultrassom. Uhum. Né? O ultrassom hoje eu vejo como
uma extensão do meu exame físico, né? Então, normalmente eu faço ultrassom dos pacientes e eu vou, como meu foco é muito urológico, eu vou avaliar o rim, vou avaliar a bexiga, vou avaliar, né, de uma maneira geral, a próstata, né? Faz parte do exame físico avaliar pênis, bolsa escrotal, testículos. Quando eu vejo alguma coisa diferente, a gente faz ultrassom do testículo, né? E não é raro a gente fazer diagnóstico de doenças iniciais, por exemplo, do rim. É muito comum a gente fazer diagnóstico de tumores renais. Felizmente, graças ao ultrassom, nós hoje vemos menos frequentemente aquelas massas renais enormes que a gente vinha no passado. Inclusive eu vou comentar, não sei se a Karine sabe, mas eu conheço uma pessoa próxima que, paciente do Nário, ele foi fazer exame de rotina e dentro da rotina dos exames que o Nário pede, um exame de ultrassom, sem sintomas, sem nada, um diagnóstico de câncer de bexiga. Então, assim... Importância do exame, né? Porque se fosse fazer só, é rotina, vamos fazer um PSA, um toque, não ia ver nada, tranquilo, né? Mas o câncer de bexiga estava lá, pequenininho, começando a crescer, que não iria ser diagnosticado de outra forma que não esse ultrassom. E ele não teve nenhum sangramento, nenhuma dor, nem nada. Não teve nada. Saudável, perfeitamente saudável, mas na hora que vai fazer o exame... Tá lá realmente um nódulozinho, né? Felizmente muito pequeno, felizmente um paciente que vai fazer, provavelmente até a gente vai fazer uma ressecção em bloco desse tumor durante a cirurgia e com isso a gente vai resolver, talvez tenha que fazer algum outro adjuvância, né? A depender do que a gente vai encontrar, né? Se for uma lesão assim, de risco maior, a gente faz quimioterapia intravesical. Se não for o aspecto macroscópico desse paciente, felizmente é que não seja. Né? Mas aí deixa bem claro a importância, né, disso, de fazer esses exames, de rotina. Nós mulheres, eu vejo assim, né, a gente vê muito no Outubro Rosa falando da mamografia, né, a partir de tantos anos tem que fazer mamografia. Mas nós começamos antes, muito cedo, a fazer o quê? O ultrassom de mama, né, justamente como um controle. Então, pela densidade da mama não se faz mamografia mais cedo, mas a gente tem aquele controle que o médico está vendo como está comportando o tecido mamário. Está acompanhando a evolução do seu tecido mamário, para quando você fizer uma mamografia, ele ter um parâmetro para seguir, né? Então, acredito que seja o mesmo caminho, pensando no homem, né? Perfeito, Sofia, perfeito. A importância, né, do segmento, eu vejo muito isso. É uma reeducação bilateral, né? De uma certa maneira, a gente está ajudando o paciente com informação, com conhecimento, para que ele possa fazer os ajustes, né? E com isso ele ter mais saúde. E também esse paciente vai dando dados para nós e vai nos educando em relação a dados diretos desse paciente, né? Do corpo do paciente, que te permite fazer um diagnóstico mais, vamos dizer assim, no momento precoce, né? Mais em cima do lance ali para esse paciente. Muito bacana. Né? E assim, quando a gente fala da saúde do homem, a gente frisa muito com relação ao câncer de próstata, né? Mas a gente também tem que deixar claro que a próstata também tem as suas alterações, que não só o câncer, mas que trazem também bastante sequelas se demorar muito para ser tratado, né? Que é a hiperplasia. Você pode falar um pouquinho mais pra gente? Perfeito. É um caso que você deve ver também, né, na sua vida cotidiana ali, o paciente que chega com incontinência urinária, com uma bexiga já muito machucada, né, um detrusor já em falência, às vezes já com hipoatividade, né, e que passou desapercebido, né, e que vem para você para tratar o efeito, né, dessa obstrução tardia, né? Muito bem lembrado, Sofia. Então, a próstata não causa só, ela não causa só problemas graves, como é o câncer, a princípio, né, que realmente são letais, que se não tratados no momento adequado, vai causar, né, muitas vezes a morte desse paciente. Infelizmente, ainda no Brasil, cerca de 15 mil homens morrem todos os anos, ainda que se tenha PSA, que se faça o diagnóstico precoce, ainda morre muita gente por câncer de próstata.
Mas o paciente, muitas vezes eu falo, o senhor tem um aumento benigno da próstata, né? A próstata está grande, a próstata está aumentada, mas é benigno, isso não mata o senhor. Então o paciente fica muito contente com isso, obviamente, né? Mas eu sempre, assim, ponho uma pulguinha atrás da orelha, mas cuidado também, porque não mata, mas pode alejar. Exatamente. Né? E é uma brincadeira, porque não vai causar nenhuma deficiência física, assim, tão... Né? Mas vai causar uma deficiência de qualidade de vida gigantesca. Qualidade enorme. Eu ia te perguntar, Sofia, o que essa hiperplasia faz, assim, para prejudicar a qualidade de vida da pessoa? O que acarreta no paciente? A hiperplasia, como o Nário está falando, então a próstata ela vai começar a crescer, né? O canal urinário ele passa por dentro da próstata e ele começa a ser estrangulado por essa próstata, né? E aí, só que é um crescimento sutil que acontece ao longo dos anos e vai acontecendo. Então, às vezes, o paciente nem percebe, mas o jato urinário dele vai diminuindo, vai ficando mais fraco. Mas é coisa assim de, o quê? 5%, 10% por ano? É isso aí. E aí, imagina, se um jato de 100%... Que é aquela queixa que a gente às vezes vê do paciente que fala, eu tenho vontade de fazer xixi, eu faço, mas não sai tudo. Exato. É isso. Perfeito. Então, o que acontece? A uretra dele está estrangulada, vamos dizer assim, né? Que ela é como você pegar uma mangueirinha, apertar ela e esperar que fique saindo. Quanto mais você apertar, menor vai ser o jato. E aí, o que acontece com esse paciente? Ele vai postergando. E a bexiga dele, que é um músculo, ela, para esvaziar, o que ela precisa fazer? Contrair para a urina sair. Faz mais força. E quanto mais está fechada a uretra, mais força essa bexiga tem que fazer. Então, ela vai se tornando uma bexiga hipertrofiada, mas também ela vai causando lesões nessa parede da bexiga, não é nada? Vai diminuindo, né? Porque é igual um desses bodybuilders, né? Que faz muita força. Por que o músculo cresce? Por microlesões das fibras musculares. Estressa o músculo. Estressa o músculo, microlesões, e aí o corpo repara aquela fibra e cria outras fibras. Só que diminui-se ao fazer isso, até não só pelo processo da cicatriz em si, mas também pelo aumento prostático, há um estrangulamento do fluxo sanguíneo. Então fica uma bexiga menos vascularizada. E aí isso vai fazendo com que a bexiga vai ficando espessa e enrijecida, né? Vai perdendo capacidade. Né, ela perde a capacidade e também ela às vezes se torna uma bexiga hiperativa, né? Então é uma bexiga que trabalhou tanto para conseguir esvaziar, que aí quando você vai lá e tira a próstata, ela não entende isso e ela continua contraindo. Então aquele paciente que antes tinha dificuldade de esvaziar a bexiga, ele referia que o jato era fraco, tinha a sensação de sempre sobrava urina, ele começa a ter urgência e muitas vezes urge incontinência, né? Então a urgência vem acompanhada da perda de urina, porque essa bexiga que trabalhou tanto, ela continua trabalhando. Então ela continua fazendo vários esforços e aí um pouco de urina que chega lá, ela se torna meio que irritada, ela contrai e quer colocar para fora. Então o paciente começa a ter a necessidade várias vezes no banheiro e muitas vezes essa contração vem acompanhada de perda urinária. Então ela contrai como se o paciente fosse fazer xixi mesmo. Então ele faz xixi, né? Então ela vem essa urgência e muitas vezes o paciente perde uma grande quantidade de urina na roupa, né? Então essas são as sequelas que a gente fala, né? O aleijado. Então assim, imagina esse homem ter que começar a usar absorvente, usar fralda, porque a bexiga dele está com lesão e ele começa a ficar incontinente por causa disso. E o complicado disso é... Eu já ouvi relatos no consultório de paciente que tem privação de sono porque tem que constantemente ficar indo no banheiro nas madrugadas. Exatamente. E aí vira uma bola de neve, porque daí ele não consegue dormir, não consegue ter um sono reparador. Baixa acorda testosterona. Cansado, baixa testosterona. Vira uma bola vai engordar. Vira uma bola de neve. E aí é o lado, né? Que aí o paciente, ele engordou, ele não comeu direito, né, tá dormindo mal, a testosterona baixou por conta disso, que a testosterona é geralmente produzida de madrugada, e vai chegar para você aquele paciente muitas vezes também que tem um conjunto de coisas, né? E aí correr atrás, né, de todo esse prejuízo às vezes é mais difícil do que a gente fazer as mudanças a tempo, né? Isso impacta muito na qualidade de vida, né? Porque se ele não dorme bem,
E tem paciente que chega a acordar de hora em hora. Imagina você acordar de hora em hora, você não dorme, você não descansa, você não tem aquela curva de sono que você precisa ter, né? Não entra na fase mais profunda do sono. Exatamente. Ô, doutor, vamos falar um pouquinho de fatores de risco não modificáveis para o homem? Vamos. Bom, o principal fator que a gente não consegue interferir muito é o paciente que tem história familiar, né, de câncer de próstata, né? A gente sabe que esses pacientes, quando ele tem pelo menos um parente em grau primário com câncer de próstata, isso aumenta de 5, 6 vezes a chance dele ter câncer de próstata, né? Não é só também, é bacana a gente lembrar, não é só câncer de próstata, ou seja, homens, né, irmãos, tios, pai, avô, mas também cânceres femininos. Tem que lembrar que né, o homem também tem lá o cromossoma X e pode trazer doenças como, por exemplo, pode ter relação com câncer de próstata, mas não diretamente com o fato a linha familiar, né? No caso aí, por exemplo, ele tem uma tia que teve um câncer de estômago, teve outra tia que teve câncer de mama, a mãe teve câncer de endométrio, outro tio teve câncer de próstata. Então, quando muitos tumores, a gente chama de adenocarcinomas. Na mesma família. Isso, mas tumores de glândula. Entendi. Aí a gente tem que pensar, às vezes, até numa falha mais grande, como uma falha maior, por exemplo, de gene BRCA1, BRCA2, né, que fazem aparecer essas síndromes até, muitas vezes, genéticas, né, de cânceres múltiplos. O câncer de intestino também está ligado, né, ao também, familiar. Também. Ô, doutor, nesse caso, para essa história, quando a história familiar é pesada, uma das profilaxias seria fazer aquele mapeamento genético com um médico geneticista? Sem Ou dúvida. Isso é o último caso? Não, isso é uma coisa bacana, sem sombra de dúvida. O médico geneticista clínico, ele tem um papel muito importante dentro da abordagem oncológica. Então, todos os pacientes que nós temos contato, que têm um risco maior, com uma história rica, né, familiar rica de cânceres, a gente procura trazer esses pacientes para uma consulta junto de um geneticista clínico e a gente solicitar alguns exames. Aí tem alguns perfis, né, a própria pesquisa de BRCA1, BRCA2, né, o BRCA1, BRCA2, pesquisa de mutações de P53. Aí tem uma série, né, de genes que a gente consegue detectar e saber se esse paciente tem, né, qual é o risco maior que esse paciente tem. No homem, a gente ainda não chegou a ponto de saber que ele seguramente vai ter um câncer de próstata, como é diferente da mama. Né? A mama, a gente, quando faz, né, o perfil genético da mulher, a gente chama de assinatura genética, você consegue definir com uma precisão grande se essa mulher tem, por exemplo, mais de 50% de chance de câncer de mama, que é um número absurdo. Grande, né? Muito. É jogar uma moeda para cima, se cair cara é câncer, se cair coroa não é câncer. A ponto, né, da gente, inclusive, ter mulheres que optam muitas vezes por fazer a mastectomia. Retirada de útero, ovário. Retirada de útero, de ovário. Né? E isso no meio masculino ainda nós não temos isso ainda. Nós estamos esperando já tem muitos estudos caminhando, né? Principalmente na área de câncer de próstata. Câncer de bexiga também, mas muito de câncer de próstata, que vai nos ajudar a, muito em breve, orientar quem é o paciente que opera e quem não é o paciente que não opera. Não opera. Hoje, por exemplo, né, muitos pacientes que têm câncer de próstata, quando a gente faz realmente diagnóstico muito precoce, muitos deles não vão operar de cara. Né? O desenhar, né, o paciente tem um PSA muito baixo, o toque era normal, fez a ressonância, achou uma lesão suspeita, biopsiou com a fusão da imagem, fez o diagnóstico de um câncer de baixo risco. O que é isso? É um PSA baixo, é um Gleason, né, que é uma classificação tecidual, né, microscópica, que o patologista, né, que é o médico que avalia a lâmina ali da biópsia, ele vai te falar. Gleason 3, quer dizer, um tumor relativamente bonzinho. Gleason 4, mais ou menos. Gleason 5, tumor grave. Geralmente ele faz uma segunda análise, né, um Gleason secundário, e dá uma nota, 3+3, 3+4,
4 mais 3, né? Isso significa 3 mais 3. Ele olhou, viu que é um tumor de um prognóstico melhor, fez uma reavaliação e conferiu isso. Agora, às vezes ele acha inicialmente que é um 3, quando ele vai olhar melhor, ele fala, eu acho que é 4. Né? Então, essas classificações a gente tem hoje e você vai então ter pacientes de baixo, médio e alto risco. Então, os pacientes que nós operamos hoje, preferencialmente, são os pacientes de alto risco e de médio risco alguns. O paciente de baixo risco, né, nós podemos observar esse paciente, que a gente chama de vigilância ativa. Então, você vê, você acha, né, se você procurar, pode achar, aquela frase que a gente estava conversando aqui, não é? Se procurar, pode achar. Sim, mas se você achou, e achou cedo, pode significar nem tratar, só acompanhar. Só acompanhar. Né? Só acompanhar. Doutor, nessas nomenclaturas, né, de gravidade, mais grave, menos grave, do CA de próstata, tem algum específico que ele tem mais possibilidades de metastasiar de uma forma breve, de uma forma rápida? Sim. Ou todos são possíveis de fazer metástase? Não. Todos, claro, todos eles... As nomenclaturas, né? 1, 2, 3. Então, os pacientes Gleason 3, né, e um PSA baixo, a gente entende que essa doença ainda está numa fase mais inicial. Ela não foi avançando. Isso é uma coisa que a gente ainda tem dúvida, mas parece que é por aí o desenvolvimento. Né? A doença começa talvez mais precocemente, mais boazinha, vamos chamar assim, depois ao longo do tempo ela pode ir piorando. Mas nada impede também que você tenha tumores que já venham com potencial de alto risco. Esses pacientes, às vezes, familiares, né? Quando o erro genético ele é maior, muitas vezes esse tumor vai se comportar, né, com uma gravidade maior. São esses pacientes Gleason, que a gente viu 5. Então, por exemplo, paciente Gleason 5 mais 5, às vezes com PSA baixo ele já deu metástase. Olha. Entende? Daí a importância de você realmente estar acompanhando, né, esses pacientes. Às vezes são pacientes que nem produzem PSA. Você vai pegar no toque. Então, se você não pegasse no toque e treinamento então do profissional... Esse, né? Gleason 5 é o que não dá PSA, é o que não... Não necessariamente, ele pode dar PSA, mas quando ele não dá, normalmente é um Gleason 5. Olha. Entende? Então, esses pacientes... Então, o que a gente vai ter daqui a pouco, que eu queria comentar com vocês, é que nós vamos ter daqui a pouco assinaturas genéticas para esses pacientes. Então, esses pacientes já existem uma série de marcadores tumorais, além do PSA, né, marcadores genéticos, e que com o tempo a gente vai poder saber qual que é o paciente que evolui e qual que não evolui. Com isso, talvez, daqui a alguns anos, nós vamos saber de pacientes que vão fazer o diagnóstico e talvez nem trate, né, a menos que alguma coisa mude. Isso ainda não é a realidade. Na mama é, né? Quando a mulher faz lá, né, a biópsia e ela vai ver que a gente chama que é o triplo negativo, né? Ela não tem marcador de testosterona, não tem marcador de estrogênio, não tem marcador de progesterona e não tem marcador e não tem o HER2. Então ela tem o HER2 mutado, né? Então, a gente chama isso de triplo negativo. Então, essa é a mulher que às vezes nem adianta você operar. É um tumor extremamente grave. A quimioterapia tem um papel muito importante. Na próstata, nós estamos atrasados. Até nisso, vocês estão na frente da gente. Né? Nós estamos atrasados. Mas isso está caminhando realmente a passos mais largos agora. E a gente espera que logo a gente esteja com esses estudos, né, e com essas possibilidades do mercado, né? Dentro desses riscos não modificáveis, acredito que a raça também está relacionada, né? Sim, Existem estudos que a raça negra ela é mais propensa, né? Sem dúvida. E os asiáticos menos, né? É mesmo? Não sabia. Doutor, a gente fez uma live em 2020, não sei se você lembra, sobre o Outubro Rosa. Sim. E lá era um momento que a gente estava trancado dentro de casa por causa da pandemia, né? Verdade. E a gente falou naquela época, que eu me recordo como se fosse ontem, que havia preocupação com relação aos homens, a toda a população, não estar fazendo os exames preventivos. Sem dúvida. E como seria esse momento que a gente está hoje, desses homens que não fizeram os exames precoces, né? Não tenho dúvida, posso te responder. Eu queria te perguntar isso no consultório. Qual é o momento hoje? Então, incidência o quê? De doenças mais avançadas?
ainda a gente tem visto homens que ficaram 4, 5 anos sem vir, e ao vir a doença tinha realmente caminhado. Isso eu vi vários casos, sem sombra de dúvida. Então a nossa preocupação estava correta, né? Felizmente agora já passaram-se aí praticamente 3 anos, né, que a gente saiu dessa condição, então isso já estamos numa fase melhor, mas de fato isso aconteceu. Eu vi alguns pacientes, né, vários pacientes que eles chegaram, alguns já operados, né, pacientes que ficaram um tempo, quando a gente viu o PSA dele tinha explodido, triplicado, né? E pacientes até que eu tinha tratado, amigos meus, ficaram amigos, né? Pacientes que tinham tratado da hiperplasia prostática benigna com enucleação a laser, né? O HoLEP, e aí o PSA cai, se PSA cai para baixo de 1, normalmente quando você faz a enucleação, e esses pacientes foram operados um pouquinho antes da pandemia, e aí veio a pandemia. E aí ele veio 3 anos depois. E aí eu fui olhar o PSA dele, 2,5. Falei, não é possível. Estava em 1 antes. Isso aí tem alguma coisa. Ressonância magnética, tumor, felizmente já está operado, já está bem, está recuperado, ficou bem, mas você vê que realmente isso aconteceu. Isso aconteceu mesmo. Doutor, o INCA, ele fez um estudo, começo desse ano agora, e ele estima que até 2025 a gente ainda tenha 71.730 mil novos casos de CA de próstata por ano. Por ano, é verdade. A gente está se mobilizando em falar bastante, né, em dar informação para que as pessoas façam exames. Sim. Mas assim, o que você vê desse dado? O que a gente tem que fazer para tentar diminuir isso? Então, esses números parecem que a gente chegou num platô, porque já de alguns anos, cerca de 65 mil, 70 mil casos novos, é isso que a gente vem observando nos reports, né, do Instituto Nacional do Câncer. Então isso já vem há algum tempo. Então acho que a gente chegou mais ou menos esse o número, né? Não vejo isso aumentar. Para a gente diminuir de fato, acho que a gente precisaria agora falar um pouco mais com os nossos educadores físicos, com os nossos nutricionistas, suas colegas, porque a maneira de você fazer prevenção primária é você mudar hábitos, né? É você conscientizar as pessoas que elas têm um papel preponderante na sua saúde, né? A gente vive num país que ele é meio dependente né, muitos pacientes, ele quer alguma coisa, ele quer ganhar alguma coisa, isso faz parte da cultura, né? Nossa, aqui, latina. Então, a gente acha que a saúde é uma coisa que alguém te dá, ou te deu, ou que o SUS vai te dar, ou que o plano de saúde vai te dar. Isso não é verdade. Eu sei que é um tema chato, difícil da gente falar, não é muito, talvez, politicamente correto até, mas veja, a saúde está na mão das pessoas. Então elas precisam se conscientizar que o que ela faz hoje vai repercutir na sua saúde amanhã ou até antes disso, né? Vai repercutir. E em relação, por exemplo, a câncer de próstata, a gente sabe que existem relação, né, da alimentação muito proteica ou com muita gordura. A gente sabe que a obesidade está associada, né, também a esse problema. Possivelmente açúcar também tá, porque a gente sabe que o açúcar hoje é responsável por uma série de doenças, né? O uso de cigarro, tabaco, né, vapes, que é a febre, né, do momento. Isso é uma febre, né, gente? E o cigarro é o fator principal de causador de bexiga também. Também. Então, a gente precisaria mudar, a gente precisaria cada vez mais falar sobre saúde e começar a mudar. Isso significa em opção de se alimentar melhor, a opção de você diminuir o uso de carboidratos e de açúcares. Não acho que sim, a gordura, comer gordura tem lá, né, você não deve exagerar, mas o açúcar é muito pior. E pouca gente fala sobre isso, né? E, então, Karine, quais seriam os alimentos que seria recomendado para ajudar, né, na prevenção do câncer em si? Falando do homem, né?
Assim, a gente sabe que hoje, infelizmente, a realidade, com a vida que a gente vive, as pessoas querem facilidades, né? Pacotinhos. Pacotinhos. As pessoas procuram facilidade, elas muitas vezes não querem talvez ter o trabalho, porque assim, organizar a alimentação dá trabalho, né? Comer saudável dá trabalho. Por quê? Porque você precisa ter na geladeira comida saudável. Mas é caro? Olha, doutor... Comer saudável é caro? Ou comer pacotinho... Mito ou verdade, né? Mito ou verdade? É um mito. Por quê? Se você vai no mercado e compra apenas verdura, legume, ovos, abacate, frutas, é um valor. Agora, se você vai no mercado e você compra refrigerante, pizza de pacote, biscoito, lasanha lá, aquelas lasanha congelada, analisa para você ver a diferença. É muito mais caro. É muito mais caro. E é isso que eu vejo que é uma coisa incrível, né? A gente paga para ficar doente. Exatamente. Não é uma loucura? Só que qual que é a relação dos dois entre os embutidos lá, os industrializados e o natural? O embutido você tira da caixa, põe no micro-ondas, 5 minutos depois você está comendo. Sim. Já os naturais, você tem que preparar. Tem que descascar. Tem que lavar, tem que fazer uma higienização correta, você tem que preparar, tem que refogar, tem que cozinhar. E na rotina robotizada de hoje em dia, as pessoas não querem. Perfeito. Porque, gente, no consultório, o que a gente ouve demais, eu não tenho tempo. Perfeito. Eu não tenho tempo. Ah, você fala aqui dessas comidas aqui de verdura, não sei o quê, eu não tenho tempo. A minha vida não me permite isso. Mas eu acho que tudo é uma questão de escolha, né? A gente escolhe. Perfeito. Eu escolho tirar o sábado, só um pouquinho. Eu escolho tirar o sábado para fazer a compra no mercado ou no verdurão, organizar as marmitas da semana ou até mesmo congelar, por que não? Congelar, você faz ali as comidas, congela, deixa no freezer e aí durante a semana você vai tirando e vai descongelando. É uma coisa. Então, assim, é uma escolha. Você tem a escolha, só que dá trabalho. Muitas vezes as pessoas não querem ter esse trabalho pela facilidade mesmo. Então, assim, englobando isso, quais são os alimentos? Assim, eu acredito que para prevenção, não só de CA de próstata, mas através da alimentação, né? E obesidade e tudo mais, tem mais de 13 tipos de cânceres que a gente se causa. Que são os cânceres relacionados ao quê? Aos maus hábitos, né? Obesidade, gordura elevada, insulina alta, que libera a leptina, que é aquele hormônio deflagrador para desenvolver qualquer tipo de câncer. Então, assim, o alimento ideal é o quê? É aquele alimento que te dá trabalho. É aquele alimento que você tem que descascar, que você tem que lavar, higienizar, cozinhar. É aquele alimento que é produzido na terra, natural. Diferente daquele alimento industrializado, porque aquilo lá não é alimento, aquilo a gente chama de produto e não de comida. Perfeito. Então, essa comida que dá trabalho é a comida de verdade. O alimento que a gente compra embalado é produto que a gente não considera, na nutrição, a gente não considera alimento. Por quê? Porque é um produto. Porque a gente considera que tudo que tem um tempo de validade muito estendido não é comida. Porque comida de verdade estraga, azeda. Estraga até de isopor. Toda semana, né? Muito sal, muito açúcar, né? Exatamente. É uma coisa, né? Você pode ver que todos esses produtos de caixinha, eles são agridoces. E são assim por quê? Porque o sal abre a papila e o docinho te dá o prazer. E ainda tem saúde, um aditivo químico, doutor, chamado glutamato monossódico. Perfeito. Esse aditivo, ele é responsável por explorar sabor, por aumentar sabor, explosão de sabor daquele alimento. Então, por exemplo, assim, se você faz um feijão e você frita alho ou cebolinha, alguma coisa, e faz o tempero, aí você pega um tempero daqueles para feijão de sazon, arisco, aquelas coisas, você vai ver a diferença de explosão de sabor. O sabor ali é muito mais acentuado do que o alho ali, sabe? Então, tem isso também. Que isso serve para quê? Para viciar paladar, sabe? Viciar vender, né? Papila gustativa. Aí essa pessoa que está com a papila gustativa atrofiada, ela come esse tipo de comida e ela vem comer uma comida natural,
ela acha sem graça. Ela não tem paladar para isso, não né? tem Porque gosto. tá com a papila doente. Porque tá com a papila atrofiada, exatamente. E eu agora que tô com uma criança pequena, minha filha tem 2 anos, a gente tem que começar isso desde muito novinho. Desde a barriga, né? Sofia, desde a barriga. Desde a barriga, exato. Outra Desde a vez barriga. até vi um post colocando assim, né, dando comida pra criança, ela fazendo cara feia. Aí quando eu tava dentro da barriga, comia pizza e sanduíche, agora quer que eu coma brócolis, né? É interessante. E uma coisa muito importante, Sofia, é assim, ó, quanto mais regrar você conseguir a alimentação da sua filha agora, mais fácil vai ser depois, sabe? Porque se agora criança não nasce sabendo o que é doce e salgado, criança não sabe, não nasce sabendo o que é Coca-Cola, o que é iogurtes da Doninas, aquelas porcaria de mercado. Ela não sabe o que é isso. Tem mães de consultório que elas falam assim, mas coitadinho, ele não vai comer nada que é bom. Nossa, mas ele vai passar vontade. Ele não vai passar vontade porque ele nem sabe o que é. Então isso é uma coisa da mãe. É cultural, né? Mas cultural. aí também entra, agora eu como escola, mãe, entra na dificuldade, porque aí ele vai pra escola e aí os amiguinhos estão ali. E o lanche Isso não é só, ele não come só o dele, ele come o do todos. amiguinho. E aí se você manda só o lanchinho saudável, ele vai voltar com a lancheirinha dele cheia, porque o amiguinho levou e ele gostou do amiguinho. Né? Então, assim, eu vejo isso da minha filha. Por causa da explosão de sabor. A minha filha, eu nunca comprei suco de caixinha para ela. Mas a gente vai no mercado, ela fala, mamãe, eu quero aquele ali. E eu falo, não, amor, isso é ruim. Não, mas o fulaninho leva. Então, na escola ela vê. E assim, por mais, eu até cheguei a comprar, mas graças a Deus ela não gosta, porque é uma coisa que ela não está habituada. Eu não costumo dar para ela sucos de caixinha, eu dou suco natural. Então, aí ela toma ela, mas assim, daquela, chega a ser meio repulsivo para ela, porque o gosto não é gosto de fruta, né? É puro açúcar. Então, resumindo, nós vamos precisar, né, para a gente diminuir essa quantidade de doença que a gente tem aí, né, no nosso país ou no mundo, nós precisamos começar isso, então, dentro do útero materno, através do exemplo dos pais. É um trabalho de formiguinha mesmo. E de realmente ir conquistando isso e ajudando as pessoas a pensarem cada vez mais, para que elas possam ir mudando seus hábitos, né, e realmente mudar isso. E do cuidado do homem com a saúde deles, a gente também tem que lembrar que existem estudos que comprovam que quem leva o homem é a mulher. É verdade. É super verdade isso. Então, eu vejo lá em casa. Quem leva o homem para a saúde é a mulher. Então, a mulher é muito responsável por esse cuidado de não só da alimentação saudável, a incentivar a prática de atividade física, mas também marcar consulta com o médico. Marquei, você vai, porque se depender do homem marcar, ele não vai. Não vai. E você sabe, doutor, que do público homem, né, que chega no consultório, geralmente quando você encaminha, que é aquele homem assim, com obesidade, com dislipidemias, com síndrome metabólica. Hipogonádico, testosterona lá no pé. Exatamente. Esse homem, se ele tiver uma parceiro, que seja, se ele chega no consultório acompanhado do parceiro, a coisa anda. Perfeito. Se ele chega no consultório sozinho, ele nunca mais volta. Nunca mais volta. Por quê? Porque assim, ele se assusta com o que ele tem que fazer, né? Ele acha assim, embora quando o homem vem de primeira, a gente pega leve, porque existem muitas coisas para serem melhoradas, ainda mais quando tem uma obesidade e marcadores ali, exames de sangue muito alterados e tal. A gente pega leve e o que eu sempre falo, vamos começar pelo que é atingível. O que é fácil para o senhor, dentre essas orientações, o que é fácil para o senhor hoje? O que o senhor acha que consegue aplicar? Por exemplo, caminhar todo dia, o senhor consegue? Porque caminhada é uma coisa que é acessível para todo mundo, né, sem doutor? dúvida. Não tem problema. Se não tiver nenhuma complicação maior. Maior, né? A caminhada. Porque, assim, uma pessoa que 60 anos, que teve aquele estilo de vida por 60 anos, mudar hábito não é fácil, né? Não é do dia para a noite. Então, a gente tem que começar pelo que ele acha que ele consegue. Perfeito. A partir do momento que ele implanta ali, que ele consegue manter a caminhada todo dia, e ele consegue perceber que, nossa, se eu beber todo dia,
é uma coisa. Se eu ficar uma semana sem beber nada, por exemplo, álcool, cerveja, em uma semana esse homem caminhando todo dia e controlando ali quantidades, a mudança é muito significativa. Daí ele se anima. Eu vejo que tem uma... igual um caminhão grandão desses, né? Para sair da inércia demora e tem que se fazer muita força. E muito disso, me parece, por conta até do nível de inflamação que o corpo desses pacientes eles se encontram, né? São usuários constantes de uma droga lícita, né? Que é a cerveja, a bebida. Não, até o açúcar, que também está na cerveja, né? Também está na cerveja, né? Pela cerveja. Porque o açúcar está em tudo, né? Ele não está só na cerveja, ele está na cerveja, mas ele está em tudo. E o açúcar, ele funciona como um processo de adição para as pessoas, né? E isso torna a pessoa inflamada, né? E da mesma maneira como as papilas gustativas de uma pessoa que está usando grande quantidade desses produtos industrializados, ela não tem percepção de um gosto mais natural. Um camarada que está muito inflamado, ele não tem percepção agradável em relação ao corpo dele. Então ele vai caminhar, não sente nada, só sente sofrimento. Então ele precisa desintoxicar, ele precisa aprender a trabalhar com níveis de glicose menor no seu sangue. Não é isso? Baixar o nível de glicemia, baixar os picos de glicemia ao longo do dia. Baixar isso ao longo de um certo tempo, quando ele comer, ele vai ver que ele se sente mal. E muitas vezes aí ele continua comendo, deixa de se sentir mal e volta ao mesmo estágio. De novo, começa tudo de novo a desintoxicar. Aí dessa vez sentiu, começou a dar mais valor, ele vai se alimentar com mais cuidado. Aí casa a atividade física de uma maneira que ele ganhe massa muscular, perca peso, ganhe mobilidade. Então, é um conjunto de coisas até que esse camarada ele realmente observe. Rapaz, eu realmente diminuí alguns anos de vida. Eu fiz aí, né, uma reengenharia, né, reversa, agora eu estou mais jovem. E é possível isso, né? Se a pessoa cuidar da alimentação, papel importante do nutricionista, né, do nutrólogo, papel importantíssimo do educador físico. Né, o Sidney é uma amiga, quem cuida da minha saúde, a gente conversa isso muito, né, já esteve aqui com a gente no podcast. A gente precisa criar ainda, esse profissional, ele é o profissional do futuro, né, aquele educador físico que ele vai além só do exercício, mas que ele tem uma pegada também, vamos dizer, 5% terapêutica. Porque o exercício físico, ele é terapêutico. É uma terapia. Então, se o camarada, o educador físico, ele tem a noção do que ele precisa melhorar, do ponto até fisioterápico, muitas vezes, né? E isso funcionar de uma maneira pensada, eu vejo que tem resultado. Mas isso ainda são desafios, né, que a gente precisa desenvolver. A atividade física é uma coisa que também a pessoa tem que buscar uma coisa que ela se identifica, né? Uma coisa que te dá prazer. Qual é o tipo de atividade que a pessoa vai se encontrar? Seja assim, em grupos, né? Seja individual. Qual que ela vai se encontrar ali, vai conseguir manter. São fatores psicológicos, né, que dão a abertura. Sabe uma outra situação que... Por exemplo, assim, o homem, né, para ele chegar, no caso, quando chega para mim, eu observo muito duas situações para ele aderir ali ao acompanhamento. Uma é a esposa estar junto, duas, se ele passou por um susto. Infelizmente, se ele passar por um susto, né? Infelizmente, se ele passar por um susto importante, por exemplo, assim, um risco de AVC, um câncer, alguma coisa, um diagnóstico pesado, ele entende assim, nossa, as coisas acontecem comigo também, então eu vou fazer. Do contrário... Eu vejo. Tem vários livros sobre isso, né? O significado da doença, né? A doença educa. De fato. A doença educa. Na vida a gente tem duas maneiras de a gente aprender. Né? Ou a gente aprende pela inteligência, que é uma maneira talvez não tão frequente, ou a gente aprende pela dor. Pela doença ou por um acidente, alguma coisa. Pela dor é o que mais acontece. Pela dor é o que mais acontece, é a nossa realidade. Pela dor é o que mais acontece. Porque a gente sempre acha que só vai acontecer com o outro, né? Com a gente não.
Por isso, até dessa nossa conversa, né? A gente quer diminuir a dor daí dos homens, né? Vamos aprender Ou com a minimizar, inteligência, né? O homem precisa entender que ele morre. É. Porque muitos se acham inabalável, inatingível, por serem provedores, por serem fartões e tal. Nada acontece comigo quando vai lá e leva uma rasteira, Não só doutor? morre, né? Eu acho que assim, a vida a gente tem que viver com qualidade. Não, e se morrer tá bom, né? Exato. Porque quem morre tá bem. Quem morre o não duro sofre, é você ter né? você ter uma coisa importante, você acaba ficando em cima de uma cama, dependendo de alguém. É, terrível, né? E aí, dentro do câncer de próstata, voltando, o mais temido dos homens, disfunção sexual, Isso eu acho que é uma coisa que abala, né, doutor? que eles morrem de medo de ficar com algum problema de função sexual, mas quanto antes ser tratado, menor o risco de desenvolver essa disfunção sexual. Né? E aí vai postergando justamente com o medo do que poderia ser evitado. Né? Ser evitado. E hoje, é até bacana falar, você é uma profissional que me ajuda muito, né, com os pacientes, a importância dessa avaliação, desse acompanhamento, até antes das cirurgias e do procedimento em si, né? Eu vejo muito quando você conversa com os pacientes antes das cirurgias, explica, já mostra o que pode acontecer e a gente já começa com uma preparação pré-operatória. Esses pacientes eles vão mais seguros para o tratamento cirúrgico, né? Isso realmente o é muito bacana. tratamento pré-operatório ele é bem importante e ele é bem útil para o paciente, né? Assim, não só do câncer de próstata, mas como a hiperplasia. Então, a gente começar a trabalhar essa musculatura e o exercício em si, como a gente estava falando, né? O exercício do corpo em si faz toda uma melhora do corpo e o exercício do assoalho pélvico melhora toda a região ali. Então, melhora não só a função muscular, mas vascularização, né? Ô, Sofia, desculpa te cortar. Por exemplo, assim, o paciente teve o diagnóstico, vai precisar de um procedimento cirúrgico. O seu tratamento ali de assoalho pélvico, quanto tempo é o mínimo, assim, recomendado para que ele faça um bom trabalho para não ter intercorrências pós-cirurgia? É meio relativo, porque se a gente for ver um paciente com câncer, né, então um paciente, quando tem um diagnóstico de câncer, o foco dele é tratar essa doença, né? Aliás, o nosso foco é tratar essa doença para depois ver as sequelas que vão ficar. A gente já começa essa avaliação do assoalho pélvico, passa alguns exercícios, mas coisa rápida para que foque no tratamento. Principal. Né? A cirurgia, então, ainda é o principal. Então, assim, quando é um paciente com câncer, então é mais conheça o seu corpo, né? Quais são esses movimentos, o que a gente vai trabalhar e focar depois. Né? Agora, quando é um paciente com uma hiperplasia, por exemplo, a gente já pode começar 1 mês antes, 2 meses antes, de acordo com a gravidade, tratar essa musculatura e essa bexiga para quando ele tirar a próstata, o impacto ser menor. Então, assim, o impacto da incontinência, desse músculo que ficou em desuso, então, quando a próstata ela aumenta, o músculo perde a função, né? Ele não precisa trabalhar como ele estava trabalhando antes, porque a próstata está fazendo isso por ele, né? Então, aí você começa a trabalhar e devolver essa função para o músculo antes de tirar a próstata. E você começa a reensinar a bexiga dele com estímulos elétricos e tratamento de eletroterapia, para que a bexiga dele também não fique tão irritada e contraindo e trazendo todas essas urgências para ele. Então, a gente consegue começar a tratar isso antes, aí vai lá, faz a cirurgia e a gente dá continuidade no tratamento. Então, assim, o paciente, se tiver um problema de ereção depois, ele também tem como fazer todo o estímulo, manter, e é importante, às vezes, o paciente, ele foca muito no logo depois, fiquei incontinente, então agora estou sem a cabeça para pensar na função sexual. Mas o pênis também precisa se manter vascularizado. Então, a gente precisa que mantenha, por mais que ele não esteja fazendo, não tenha relação por enquanto, não tem cabeça para isso. Tem que fazer a preservação do órgão. Então, para que não tenha uma atrofia dessa região, né? Para quando ele tiver condições, tá tudo prontinho. Pronto para ele ter. Meninas, o papo está maravilhoso. Adoraria continuar aqui com vocês mais tempo, né? Estou aprendendo muito com vocês, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu achei fantástico, acho que a gente viu muita coisa bacana aqui em relação
aos principais cânceres masculinos, né? Vimos muita coisa sobre o pós-tratamento desses pacientes com a doutora Sofia, a condição da saúde, da alimentação, da atividade física, que a gente conversou bastante também com a doutora Karine. É um prazer. Queria que vocês falassem alguma coisa para a gente poder finalizar o podcast. Bom, agradecer mais uma vez, dizer que para mim é cada dia mais claro o quanto antes a gente tratar, o quanto antes a gente focar nesse cuidado com o homem, melhora os resultados, né? Então, assim, dentro da minha área, por exemplo, existe aquele mito de que vamos esperar 6 meses, vamos ver como que vai ficar, e quanto mais a gente esperar, mais difícil, né, a recuperação. Então, quanto mais a gente fazer esse trabalho em equipe, né, então o médico está ali tratando, mas a gente já está fazendo a reabilitação da musculatura e está devolvendo qualidade de vida para esse paciente. Então, para os homens tirarem esse mito, né, de que com eles não acontece, que com eles não e esse preconceito, né, do tratamento do acesso retal, isso não vai deixar ele menos homem, né? Então, acho que isso que é importante a gente deixar claro. E as pessoas que estão ali fazendo isso são profissionais que veem isso todo dia, e a pessoa que está ali é só mais uma, né? Não tem a questão de ficar... Bom, eu agradeço também, doutor. Uma satisfação enorme aqui estar com o senhor. E com a Sofia, que eu não conhecia pessoalmente ainda. O que eu falo? Eu falo assim, a nível de prevenção, né? Para os homens. A mobilidade e a alimentação é muito importante, independente de que fase você está, se você teve diagnóstico ou não. A nível de prevenir doença, você precisa diminuir açúcar, diminuir gordura ruim, diminuir farinha, manter-se assim, de acordo com o seu peso ideal, manter-se no seu peso ideal, porque o que deflagra e o que também te predispõe, que é um fator de risco, né, que a gente modifica, porque tem os fatores não modificáveis, que é da onde a gente vem, e o que a gente modifica, que são nossas escolhas, né, doutor? Perfeito. Então, assim, manter-se dentro do seu peso ideal, diminuir aquela gordurinha, aquela barriguinha do homem, sabe? Aquela barriguinha que vai... Chope. Exatamente. Aí arrumamos uma briga agora, hein? Essa é a barriga, essa é... Gordura visceral, né? Essa gordura visceral é a gordura que está, assim, fortemente te predispondo a desenvolver algum tipo de problema, seja câncer, seja diabetes, seja problemas cardíacos, AVCs, enfim. Então, assim, falando de autocuidado, falando de saúde, de longevidade, é isso. Você precisa, sim, manter ali dentro do seu peso ideal. Se você for num médico e ele te falar, cara, você está acima do peso, corre atrás. Porque correr atrás é mais barato do que pagar um hospital depois, pagar farmácia, tratamento oncológico. Eu estou tentando ficar aqui para dar o exemplo, né? Transformação. Doutor, mas olha só, deixa eu te falar. Se a gente pegar aquelas lives nossas que a gente fez na pandemia e hoje... Né? Nossa senhora. Não, eu falei pro Nário. Emagreci um pouquinho, cortei o cabelo. Falei o Nário. Tirou a barba. Eu conheci o Nário assim já, né? Mas, versão 2024. Eu conheci o Nário versão nova. Eu não conheci o Nário versão antiga, mas o Nário é um exemplo de que dá pra correr atrás. Rejuvenescer, dá pra mudar bastante. Dá trabalho correr atrás do prejuízo. Eu brinco com mas Sidney, acontece, né? Eu brinco com o Sidney, doença é fácil. Ficar saudável é que exige esforço. Exige esforço, exatamente. Mas, brigadão, eu que aprendi muito com vocês e a gente vai se encontrar mais vezes para esses bate-papos. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Queria só lembrar vocês, para vocês acessarem o nosso canal e verem os podcasts anteriores com a doutora Sofia, com a doutora Karine e também com o meu amigo Sidney Galiano, que foram podcasts muito bacanas, falando justamente sobre alimentação, atividade física, vida saudável e sobre fisioterapia urogenital com a minha amiga doutora Sofia Souto. Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?